Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h19. A corrida eleitoral de 2020 entra em uma nova fase. Ficou encerrado nesta quarta-feira o prazo para os partidos escolherem, por meio das convenções, os candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador. Agora, os partidos esperam o deferimento aos pedidos de registro das candidaturas para começar a campanha, usarem os recursos do fundo eleitoral e brigarem pelo voto dos eleitores. Seja nas pequenas, médias ou grandes cidades, a disputa pelo voto por meio das redes sociais abre uma verdadeira guerra, acirra ânimos e pressiona os candidatos a baterem à porta dos eleitores para pedir o voto. A campanha tem restrições em função da pandemia do coronavírus, mas para a maioria dos candidatos é impossível ficar longe dos eleitores. A nova fase da corrida eleitoral, jornalista Beto Almeida, é com o registro das candidaturas. E nesse caso, tem muitas recomendações para os partidos e candidatos. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. As siglas que já realizaram essas convenções, que terminou agora na quarta-feira, né? O que vai acontecer agora dentro do calendário eleitoral? Elas têm que enviar essas atas, né? Para o registro dos candidatos na Justiça Eleitoral. E isso tem que ser feito, lógico, o limite é a data de 26 de setembro agora. E, lógico, a recomendação do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, é que os partidos e os candidatos não deixem para fazer esse registro de candidatura na última hora. Lembrando aí que o TSE diz o seguinte, que a entrega da documentação pela internet, que pode ser feita pela internet, vai terminar às 8 horas do dia 26 de setembro. Quer dizer, após esse horário aí, a entrega, amigo, vai ter que ser presencial e agendada, o que vai exigir aí o deslocamento para cartório e, logicamente, aquela adoção daqueles cuidados sanitários que é bem chatinho e tal, podendo fazer isso virtual antes do prazo, aliás, dentro do limite do prazo, mas de forma antecipada é muito melhor. E tem detalhe também que é interessante, o seguinte, depois de receber esses requerimentos, a Justiça Eleitoral vai validar toda a documentação e vai encaminhar essa documentação para a Receita Federal para que seja emitido o CNPJ. Tendo o CNPJ e o registro, os candidatos já podem abrir conta corrente da campanha e, lógico, a partir daí estão aptos para iniciar a arrecadação de recursos, mas isso só após o dia 26 de setembro. Outro fato interessante, Luzenor, é que aí a campanha já inicia no dia seguinte, ou seja, a partir do dia 27 de setembro. É uma nova fase, é um novo momento das candidaturas. Até então a coisa vinha se dando num ritmo de pré-campanha. A partir daí não, a coisa muda de figura, Luzenor. E aí é todo mundo em busca do voto efetivamente do eleitor. São 7h22. Briga pelo voto, jornalista Beto Almeida, que não irá se limitar às articulações virtuais, ou seja, o contato pelas redes sociais. Os candidatos a prefeito, a vereador, vão sim sentir necessidade de procurar os eleitores e fazerem, mesmo com as restrições sobre aglomerações, vão fazer o contato no tete-a-tete, no olho, para pedir e tentar amarrar o voto. Jornalista Beto Almeida, eu vou continuar falando sobre as eleições e agora ganha destaque o encerramento das convenções partidárias em Fortaleza, o maior colégio eleitoral do Ceará. O prazo das convenções encerrado nessa quarta-feira foi marcado pela homologação de mais 3 candidaturas à Prefeitura da capital. Direto da redação, o jornalista Paulo Edson tem mais informações. As convenções do PT, PCdoB e PV realizadas na noite desta quarta-feira marcaram o encerramento do período destinado pela Justiça Eleitoral para a oficialização de candidaturas a prefeito, a vice-prefeito e vereador. O PT homologou uma chapa pura, tendo Luiziane Lins à frente e Vladson Viana na vice. O PV também optou pela chapa pura, com Célio Studart e o advogado Francisco Galba Viana. O PCdoB, a exemplo dos outros 2 partidos aqui já citados,
também vai de chapa pura, oficializando o professor Anísio como candidato a prefeito e a também professora Helena Serra Azul como vice. A corrida pela prefeitura da capital tem ainda mais 7 candidatos: Capitão Wagner pelo PROS, José Sarto pelo PDT, Heitor Ferrer pelo Solidariedade, Renato Roseno pelo PSOL, Heitor Freire pelo PSL, Samuel Braga pelo Patriota e Paula Queiroz, do partido Unidade Popular. Com informações direto da redação, Paulo Edson para o Alerta Geral. São 7 horas e 24 minutos. A partir da oficialização das candidaturas, os partidos vão buscar agora a montagem do palanque, vinculando a imagem local ao quadro estadual e nacional. O candidato do PDT, José Sarto, tem o apoio de lideranças estaduais como Cid Gomes e Ciro Gomes e extraoficialmente do governador Camilo Santana. O governador Camilo Santana, que é filiado ao PT, partido da deputada federal e pré-candidata ou candidata do PT, Luiziane Lins, não poderá fazer propaganda ou participar de atos e eventos da candidatura de José Sarto, que é do PDT, que faz parte da base partidária de apoio ao governo do estado. Já Luiziane Lins terá a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem popularidade e tem também a simpatia de um segmento de eleitores. Já outros 2 candidatos, Capitão Wagner, do PROS, que tem afinidade com o governo federal, também não poderá usar a imagem nem as ações da administração do presidente Jair Bolsonaro, porque a legislação cria restrições para quem não está afiliado àquele mesmo partido do candidato. No caso aqui, o PSL, que é o partido que levou Jair Bolsonaro à presidência da República em 2018, que tem como candidato a prefeito o deputado federal Heitor Freire, poderá sim usufruir das marcas e das ações do governo federal, porque Heitor Freire alega que tem defendido as bandeiras do governo Bolsonaro em Brasília. Mas de lá para cá, Bolsonaro já mandou o recado que não irá subir no palanque de candidatos a prefeito no primeiro turno. Hoje, lembrar que o presidente Jair Bolsonaro está sem partido. São 7 horas e 26 minutos. Agora eu saio da região metropolitana de Fortaleza e chamo o repórter Carlos Silva, da FM 98.5 de Russas, com informações sobre a disputa pelas prefeituras das 2 maiores cidades da região do Vale do Jaguaribe. Está definido o quadro de candidatos a prefeito no maior colégio eleitoral do Vale do Jaguaribe. A cidade de Russas, com 55 mil pessoas aptas a votar no dia 15 de novembro, terá 3 candidatos a prefeito. O radialista Júnior Gonçalves, que em 2018 concorreu pelo partido Rede Sustentabilidade à Câmara Federal, chegou a se filiar ao PSB e, por último, desembarcou no DEM, para se lançar candidato a prefeito. Os grupos do prefeito Weber Araújo e do ex-prefeito Raimundinho lançaram a candidatura do vereador Natizael Gonçalves ao comando político e administrativo do município. Natizael, que até o início deste ano era filiado ao MDB, entrou no PT e ficou sem o apoio do presidente da Executiva Estadual do Solidariedade, deputado Genesias Noronha. O empresário Sávio Gugel, do PDT, entra na corrida pela prefeitura e conta com o apoio do senador Cid Gomes, que o estimulou a concorrer à sucessão municipal. O segundo maior colégio eleitoral do Vale do Jaguaribe, que é a cidade de Limoeiro do Norte, também já tem um quadro de candidatos a prefeito definido. Dr. José Maria Lucena, do PSB, concorre à reeleição. O radialista Rosário Daniel, do PTC, doutora Mazé Maia, do PSD, Caê Pessoa, do PL, Rita Peixoto, do PT, professor Rameres, do PSOL e Roberto Holanda, da Rede Sustentabilidade. Com informações da Rádio FM 98.5 de Russas, para o Alerta Geral, Carlos Silva. São 7 horas e 28 minutos. A corrida, os bastidores da corrida pelas prefeituras do interior do Ceará, os candidatos querem o registro na Justiça Eleitoral para correr atrás dos votos e na maior cidade do Ceará, Juazeiro do Norte, a história política
não tem um só prefeito reeleito. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto para falar mais sobre a corrida pela prefeitura da maior cidade do interior do Ceará, que é Juazeiro do Norte. Vamos falar também com o jornalista Beto Almeida sobre a pauta de votações desta quinta-feira no Senado, com muitos projetos que poderão trazer benefícios para os cearenses. E ainda na pauta do meu bate-papo com o jornalista Beto Almeida, o auxílio emergencial. O benefício entra em uma nova etapa com parcelas de R$300, mas muita gente ainda não sabe que vai ficar fora do auxílio emergencial nessa nova etapa. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h31, os bastidores da corrida pelas prefeituras do interior do Ceará. Os candidatos querem o registro na Justiça Eleitoral para correr atrás dos votos e na maior cidade do estado, ou do interior do estado, Juazeiro do Norte, a história não tem um só prefeito reeleito. O repórter Carlos Alberto pesquisou e agora conta detalhes dessa história da política na terra do Padre Cícero Romão Batista. O prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, do PTB, que concorrerá em 2020 ao novo mandato, viu nas últimas horas que antecederam ao encerramento do prazo das convenções partidárias, antigos aliados se integrarem a candidaturas oposicionistas e enfrenta também como principal adversário o histórico de derrota de todos os gestores municipais que tentaram, mas não conseguiram se reeleger na terra do Padre Cícero. A partir da vigência da emenda constitucional que permitiu aos chefes de executivo concorrerem ao segundo mandato consecutivo, Juazeiro do Norte teve, entre os gestores que ocuparam a prefeitura no período de 1997 a 2020, 3 prefeitos, Mauro Sampaio, Carlos Cruz e Manuel Santana, que disputaram a reeleição e foram derrotados. Nesse mesmo período, Raimundo Macedo, em 2 oportunidades, não conseguiu sequer se lançar candidato ao novo mandato. Eleito em 1996 à Prefeitura de Juazeiro do Norte, o então deputado federal Mauro Sampaio, filiado ao PDT, assumiu o cargo em 1997 e, em 2000, entrou na corrida pela reeleição, mas foi derrotado pelo antigo aliado Carlos Cruz, do PFL. Carlos, a exemplo do antecessor, entrou em 2004 na corrida pela reeleição e perdeu para Raimundo Macedo do PSDB, cria política de Mauro Sampaio. A Raimundão assumiu o comando da prefeitura em 2005, se projetou com uma boa administração e em 2008 ensaiou a renovação do mandato. Foi traído dentro do próprio PSDB e em uma manobra de aliados na prefeitura, perdeu a indicação para concorrer à reeleição para o então deputado federal Manuel Salviano. Revoltado e com a chave do cofre, Raimundo Macedo se vingou de Salviano e passou a trabalhar para o candidato do PT, Manuel Santana, que acabou saindo vitorioso. Santana e Raimundão tiveram uma curta lua de mel e em pouco tempo romperam e nas eleições de 2012 se enfrentaram nas ruas. Candidato à reeleição, Santana foi derrotado. A Raimundão volta pela vontade popular ao comando da prefeitura e com uma administração desastrosa e marcada pelas denúncias de má gestão do dinheiro público, não conseguiu sequer terminar o mandato, que se estenderia até o dia 31 de dezembro de 2016. Com informações sobre a corrida eleitoral de 2020, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h34. Eis esse relato do Carlos Alberto com boas e importantes informações sobre a maior cidade do interior do Ceará, que tem 255.648 habitantes e 174.694 eleitores. Juazeiro do Norte elege neste ano, além do prefeito,
a exemplo de outras cidades brasileiras, 21 vereadores. São 7 horas e 35 minutos. Eu vou continuar na região sul do Ceará, porque o jornalista Beto Almeida foi atrás e traz outras informações sobre desdobramentos na corrida pela Prefeitura de Juazeiro do Norte. O PDT foi para um lado, por decisão do Diretório Municipal, desobedeceu a orientação da Executiva Estadual e a convenção do partido em Juazeiro foi anulada. Beto Almeida, muita confusão? Essa situação da intervenção feita agora pela cúpula estadual do PDT, anulando a convenção lá do PDT de Juazeiro do Norte e colocando o partido de volta, né, na aliança em apoio à reeleição de Arnon Bezerra do PDT, era algo previsível. O Gilmar Bender, o empresário Gilmar Bender, que é o presidente do Diretório Municipal do PDT de Juazeiro do Norte, vinha tendo esse embate, batendo literalmente de frente com os Ferreira Gomes, porque ele queria sair candidato, liderando essa cabeça, né, do PDT na Prefeitura de Juazeiro do Norte. O que aconteceu? Já havia esse acordo prévio acertado entre o senador Cid Gomes e o prefeito Arnon Bezerra. Gilmar Bender não concordava. Lembrou, inclusive, de um acordo que já havia sido firmado lá atrás, no ano passado, com o presidente nacional da legenda, o Carlos Lupe, de que, segundo Gilmar Bender, o Lupe iria se comprometer pessoalmente para que o PDT de Juazeiro tivesse candidatura própria. Não foi o que as circunstâncias políticas permitiram. Então ficou, né, essa queda de braço e naturalmente Gilmar Bender foi para o enfrentamento. Então na convenção da terça-feira à noite ele anunciou que estava desistindo da candidatura dele e apoiando um candidato de oposição, o vereador Gleidson Bezerra. Só que essa posição não foi bem aceita dentro da cúpula estadual do PDT e foi daí que veio essa intervenção. Então isso naturalmente favorece de volta, né, colocando o PDT nos braços do Arnon Bezerra, na aliança com a reeleição do Arnon Bezerra. Mas também não é um fato isolado nesta fase atual das eleições municipais de 2020. Aqui pertinho mesmo, em Maracanaú, por exemplo, na convenção do Roberto Pessoa, pelo PSDB, Luzenor, lá ele conseguiu a adesão do PSD de Domingos Filho. Isso deixou o Domingos Filho também numa situação, numa saia justa, porque Domingo é aliado ao PDT, aliado dos Ferreira Gomes, em vários municípios, inclusive em Maracanaú, existia aí um acordo também para que, lógico, o PSD estivesse na situação, apoiando o Julinho, mas não numa oposição, e principalmente numa oposição se aliando a um inimigo político do Ferreira Gomes, que é o deputado federal Roberto Pessoa, e aconteceu o que era esperado. Domingos Filho, então, conseguiu o cancelamento da convenção estadual que homologava essa aliança, e o PSD, então, está fora do arco de aliança com o PSDB e outros partidos que tem Roberto Pessoa como candidato a prefeito de Maracanaú. São as circunstâncias, é o quadro, é o cenário político que muda conforme a região, conforme a cidade, o que para muitos eleitores pode ser uma incoerência política. Na realidade, isso mostra o dinamismo, né, na realidade, que existe na situação de cada município, de cada região no estado do Ceará. São 7 horas e 38 minutos, jornalista Beto Almeida, esse dinamismo da política, essas nuances que marcam o dia a dia, o cotidiano da corrida eleitoral pelas prefeituras, pelas câmaras municipais, o ouvinte, o internauta, terá aqui no nosso dia a dia do Jornal Alerta Geral e também no site cearagora.com.br muitas informações, orientações e esclarecimentos para os eleitores e também as notícias retratando a agenda dos candidatos. Afinal, nós temos como principal agenda em 2020, na sua vida, eleitor, eleitora, a escolha dos novos prefeitos e vereadores, das novas prefeitas, das novas vereadoras. Então é importante que você fique bem informada, fique bem informado sobre o perfil dos candidatos, sobre o que pensam os candidatos a prefeito e a vereador, para você fazer um bom julgamento e levar à representação parlamentar quem você considera
que exerça com decência, com honestidade, um mandato de prefeito, um mandato de vereador, vereadora. São 7h39. Eu saio um pouco da pauta política e eleitoral com o jornalista Beto Almeida para falar, Beto, que hoje o Senado tem uma pauta de votação com projetos que inclui, entre as propostas, mudanças no FUST, que é o Fundo de Universalização do Serviço de Telecomunicações, projetos que podem trazer benefícios para os cearenses. Hoje a pauta está cheia para as votações no plenário do Senado Federal, Luzeno. São muitas matérias e nessas matérias, né, que foram definidas já na última terça-feira, os senadores decidiram o seguinte, que tem pelo menos 10 itens aí para serem analisados. Entre os itens dessa pauta, que são muitos aí, Luzeno, tem 2 projetos que chamam a atenção. Um que altera o regulamento daquele Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST. É uma tarifazinha, Zeno, que nós pagamos quando a gente faz uso do telefone, seja o fixo, seja o celular. E o que diz esses 2 projetos? Um deles é o seguinte, permite o uso dos recursos do FUST, desse fundo, para ampliar a banda larga em escolas públicas. E o outro projeto também permite o uso de recursos do FUST para auxiliar as famílias, as mais pobres, que estão cadastradas, né, no Cade Único, para essas famílias terem acesso a telefone e internet. São 2 bons projetos, sem sombra de dúvida. Um deles, essa questão da banda larga em escolas públicas, ela vai dar mais qualidade ao aprendizado dos alunos, dos professores, que de fato precisam de ter uma ferramenta que hoje é básica, como é o caso da internet, por exemplo, para o uso diário das suas atividades escolares. E outra, permitir que essas famílias, né, a questão que a gente chama hoje das condições de igualdade, né, na telecomunicação, de famílias mais pobres que não podem pagar, por exemplo, pela internet. Então, para que elas tenham assim, acesso ao telefone e à internet. Lógico que também tem outras pautas no Senado, mas além disso, tem uma questão também importante que é para ressaltar, Luziano, que é a questão daquela votação dos vetos presidenciais que estão ali aguardando para serem analisados lá no Senado. E nesta reunião dessa semana, por exemplo, ficou decidido que não vai ser mais agora, nessa semana e nem na próxima, vai ficar agora para o dia 30 de setembro. Uma sessão onde vão ser analisados e votados esses vetos presidenciais e também os projetos de lei. Então, são medidas, logicamente, que estão sendo analisadas durante essa fase da pandemia, em que os senadores não fazem a presença direta no plenário, mas são sessões virtuais na casa. Ainda assim, são projetos bastante importantes. São 7h42. Você está falando muito hoje, Beto Almeida, ausente do estúdio, mas no bate-papo comigo, trazendo as informações que interessam aos ouvintes e internautas. E agora, Beto Almeida, mudanças no auxílio emergencial. O governo federal está reduzindo o número de beneficiários. Por quais razões? Fraudes, irregularidades ou porque muita gente já está com carteira assinada, com vínculo empregatício e não precisa mais do auxílio emergencial? Olha, Luziano, aquela história, né? O auxílio emergencial que o governo prorrogou acabou ficando uma situação, vamos dizer assim, um tanto quanto ruim para os beneficiários. Porque, na realidade, o que acontece? O governo está dando com uma mão, isso é que é a verdade, e tirando, Luziano, com outra. Porque o que ele está fazendo? Ele está concedendo mais 4 parcelas, só que não são mais parcelas de R$600, são parcelas de R$300. E isso até dezembro, como ficou acordado. Só que tem o seguinte, além de reduzir esse valor mensal para metade, com regras agora mais restritivas, muitas pessoas que começaram, por exemplo, a receber o programa a partir de junho, por exemplo, não vai conseguir receber as parcelas restantes. E por que não vai? Porque o governo, nessa nova edição da medida, ele disse o seguinte, que isso só vai valer até dezembro. Então, chegou dezembro, acaba. Se você não tiver recebido, por exemplo, você começou a receber em maio, aí você não vai conseguir receber todas as parcelas. E, além disso, Luziano, tem gente que nessas rodadas de benefícios não vai conseguir mesmo receber integralmente. Resultado, pelo menos
6 milhões de pessoas vão ser atingidas por essa medida que, digamos assim, é mais restritiva no pagamento do auxílio emergencial. Tudo isso, claro, porque o governo diz que não tem dinheiro e ele quer fazer uma economia aí que vai ficar algo em torno de 5,7 bilhões por mês, tá certo? Que dá um acumulado aí de quase 23 bilhões até o fim do ano. E essa regra diz o seguinte, viu, Zenô? Não é exatamente só por causa de fraudes que o governo está fazendo esse controle mais restritivo, não. Pelo menos os dados é que apenas 921 mil inscritos no programa, né, do auxílio emergencial, eles foram retirados do programa porque realmente houve fraude, irregularidades no cadastro. E como é que se explica, por exemplo, que mais 4 milhões e 800 mil pessoas também vão ficar de fora? O governo não consegue explicar isso, que chega a esse número total de quase 6 milhões de pessoas, Luzenô. Isso, claro, vai gerar uma insatisfação, vai aumentar a desigualdade social, não tenha dúvida. O governo, na realidade, ainda não encontrou uma saída para, primeiro, substituir esse programa, esse auxílio emergencial por um programa de renda mínima. Ou seja o Bolsa Família que ele disse que quer turbinar, seja algum outro para colocar no lugar. E tem também um agravante, Luzedor. Muita gente ainda continua fora do mercado de trabalho. E essa renda do auxílio emergencial é que vinha garantindo a sobrevivência dessas famílias e também girando, como se diz, a roda da economia, principalmente nas cidades pequenas. Então, anote aí, dezembro está se aproximando e muita gente vai ficar literalmente sem recursos, sem a ajuda do governo federal, e 2021 vai ser um problemão para a equipe econômica dar conta de tudo isso. Valeu, jornalista Beto Almeida, informações importantes sobre o auxílio emergencial, e aqui você, ouvinte internauta, terá também muitas outras notícias. A você, Beto Almeida, um bom dia, grande abraço. Bom dia a todos e até amanhã, se Deus quiser. O Ceará inteiro